Funciona isso? O que acontece na minha vida quando eu passo pelo batismo nas águas? Né? Então nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre o batismo nas águas e qual a importância dele para a sua vida. Pode ficar sentado mesmo. Abra aí em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Pedir os conselheiros aí para ajudar, né? Os irmãos aí a estar abrindo a Bíblia. Mateus 28, verso 19. Achamos? Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos fazer uma oração. Pai, é a Tua palavra, ó Deus. Estamos, ó Pai, na Tua casa, Pai querido, aqui buscando a Tua presença. Me capacita, Pai querido, como um professor da Tua palavra, Deus, para que eu possa ensiná-la, Pai querido, cheio do Teu Espírito Santo, Deus, de maneira, Pai, que venha edificar cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui. Ilumina, Deus, a mente de cada um, Deus. Se existe alguém, Deus, que não é batizado, Pai, que está escutando, Deus, essa mensagem, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando no coração, dando sabedoria, ó Pai, para que todos nós possamos estar firmes nessa decisão diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é compreender o que é o batismo. João Batista, ele estava anunciando para as pessoas o reino de Deus. E ele estava anunciando para pessoas que ouviam falar de Deus desde a sua infância. Porém, muitos estavam praticando somente uma religiosidade. Muitos iam para o templo, muitos às vezes davam dízimo, davam ofertas, mas o coração deles estava distante de Deus. Eles estavam fazendo muitas maldades, muitas coisas que Deus não aprovava, mas estavam indo para o templo. Então João Batista disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí João Batista começou a fazer o batismo deles no Rio Jordão. E ali imergia o corpo deles na água e os levantava ali, os batizando na água. Por que isso é importante? Para que houvesse arrependimento, para que as pessoas entendessem que elas precisavam morrer aqueles velhos hábitos, as velhas manias. A Bíblia fala que nós tínhamos um coração de pedra e Deus colocou um coração de carne, para que realmente houvesse essa transformação na vida das pessoas. Então, essa é a importância do batismo. O batismo não é meramente para eu ir ali, passar pelas águas do batismo no batistério e agora eu sou batizado. Não. O mais importante do batismo é o milagre, a transformação de Deus na sua vida. É o quebrantamento do seu coração, você entender que Deus precisa fazer uma obra na sua vida, você entender que você precisa de Deus, você entender que você precisa abandonar algumas coisas que você está fazendo que são erradas. Às vezes a gente tem a impressão, né? Não, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa digna, Quem pode dizer isso é o Senhor. E o salmista Davi, no Salmo 139, diz que Deus sonda os nossos corações e nos conhece. Então é Deus que te conhece. E Ele que sabe se você está no caminho certo ou no caminho errado. Então, quando você se quebrando, fala assim: Senhor, eu preciso fazer a Tua vontade e seguir o Seu caminho. Quando você vai se quebrantando, quando você vai tomando essas decisões com Deus, Deus vai te abençoando, Deus vai te abençoando. E também, como está escrito em Provérbios 4,18, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Assim é a sua caminhada com Cristo. Então, todos precisam se batizar, todas as pessoas. Mas eu nasci na igreja, meu pai é evangélico, minha mãe também, eu já estou desde criança na igreja, eu nunca fui no mundo, nunca coloquei o pé no mundo. Não, o maior exemplo foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se batizou. E quando ele estava caminhando ali para o Jordão para ser batizado, João Batista falou assim: eu não posso fazer isso, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E aí Jesus falou assim: é importante que se cumpra a palavra, é importante fazer isso. Então, se Jesus Cristo passou, Jesus tinha pecado? Não.
Se Jesus passou pelas águas do batismo, quem sou eu, você, para dizer que eu não preciso, que, né? Você diz para não, eu não preciso do batismo. Então, todos nós precisamos. Independente se foi nascido no lar evangélico, se você nasceu em outra religião, tinha outra vida, não importa. Todos nós precisamos sepultar a nossa velha natureza e nascer em novidade de vida. É um marco na vida espiritual do cristão, o batismo. Mas é importante entender que, assim, se eu estou fazendo algumas coisas erradas na minha vida, se tem coisas que Deus não aprova na minha vida, e de repente, eu vou passar pelo batismo, tudo isso vai ficar para trás. O batismo não acontece dessa maneira. Essa mudança na nossa vida acontece quando você encontra o Senhor Jesus. Quando você lê na Bíblia, quando Pedro encontrou com Jesus, as mudanças, os milagres já começaram a acontecer na vida dele. Cada pessoa que você lê na Bíblia que teve um encontro com Jesus, as mudanças começam no encontro com Jesus. Não é quando batiza que as coisas começam a mudar, mas não, é quando você encontra o Senhor Jesus, as coisas começam a mudar. Então, há pessoas que botam uma expectativa assim, não, olha, eu estou fazendo isso, aquilo, digamos assim, uma pessoa que é muito fanática em futebol, e aí por causa de futebol já perdeu o emprego, por causa de futebol o casamento não está muito bem, e não, quando eu me batizar nas águas eu vou me libertar do futebol. E isso não acontece. Essa libertação do futebol, de qualquer coisa que está prejudicando a vida da pessoa, é no quebrantamento do seu coração e do seu entendimento diante de Deus. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar isso aqui. Então é muito importante não colocar essa expectativa nas águas do batismo, porque aquelas águas ali são águas comuns. O milagre que acontece é no seu quebrantamento do teu coração, que você entende assim, eu preciso de Deus, preciso fazer uma aliança com Ele. É muito importante também, porque no livro de 1 João, na epístola de 1 João, diz o seguinte, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quando você se decide pelo batismo, você está renunciando ao mundo, você está dizendo assim, agora eu tenho um compromisso com Deus. Batismo nas águas é como se você, quando você aceitou Jesus, você levantou a mão na igreja, você começou a frequentar uma igreja, é como se você tivesse, como num namoro, né? Você está namorando uma pessoa, então é um compromisso? Sim, mas ainda não é um compromisso muito sério, né? Porque está namorando, de repente pode terminar aquele namoro. Então você está caminhando na igreja, então é o início do relacionamento. Quando você decide assim, eu vou passar pelas águas, eu vou me batizar. Nesse momento você está decidindo o seguinte, eu vou fazer um compromisso mais sério. Eu quero me aliançar com o Senhor. Eu quero ter uma aliança com Deus. Esse é o batismo. Você ter esse compromisso com Deus. Então, quando uma pessoa fica 1 ano, 2 anos na igreja, 3 anos, e está o pastor pregando, e está o líder de um ministério falando, olha, você precisa passar pelas águas do batismo, você precisa ter um compromisso com Deus, e a pessoa fica enrolando, é como aquele namorado, né, que está namorando a menina há 5 anos, 7 anos, né, namorando uma pessoa. Quando a gente ama, quando a gente quer, a gente casa logo, né? A minha esposa, eu namorei ela 1 ano e meio. Namorei 1 ano e meio e a gente se casou. Porque eu tinha convicção do que eu queria. E a nossa caminhada com Deus não tem dúvida. Só existe céu, né, e inferno. Só existe Deus e o diabo. E a gente não tem como ficar em cima do muro, tem que fazer uma escolha. Qual é a minha escolha? A minha escolha é Deus. Se eu escolhi Deus, nessa trajetória com Deus, está eu passar pelas águas do batismo e fazer essa aliança com Ele. Firmar esse propósito com o Senhor. Então, é uma decisão importante. Mas eu me lembro que quando eu me batizei, um tio meu que não era evangélico, chegou para mim e me perguntou o seguinte, você está preparado para se batizar? E na hora eu creio que o Espírito Santo colocou uma palavra ali no meu coração e eu falei para ele o seguinte, eu não estou preparado, mas Deus está me preparando. E esse ano agora eu estou completando já 19 anos nessa igreja aqui. Imagina se eu paro e penso assim, eu não estou preparado não vou me batizar. Pensou se eu dou essa resposta? Realmente, nas coisas espirituais, nós nunca estamos preparados. É o Senhor que nos prepara. Quando você diz assim, eu estou pronto para ser diácono, para ser um obreiro, para ser um voluntário, para ser um conselheiro de novos convertidos, quando você diz que você está pronto, na verdade você não está pronto. Mas quando você diz assim, não, eu não estou pronto, Deus me capacita, me ajuda, aí Deus está trabalhando na sua vida aí, esse é o momento. Então, não existe como você pensar assim, quando eu for um crente de verdade, eu vou me batizar, né? A gente só vai ser um crente perfeito, gente, no céu.
Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos num processo de aperfeiçoamento do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos buscando essa santificação do Senhor, a purificação do nosso pecado, a bênção de Deus na nossa vida. Uma pessoa perfeita só no céu. Esses dias eu conversei com um jovem que ele arrumou uma namorada, mas termina o namoro, e a mãe dele chegou para mim e falou o seguinte: Luiz Cláudio, conversa com meu filho, que meu filho está querendo uma menina perfeita para casar. E eu falei para ele: rapaz, menina perfeita só existe no céu, né? Aqui tem homens e mulheres imperfeitos, né? Você tem que encontrar alguém que seja cristã, que tenha os mesmos propósitos que você, seja uma pessoa que honre pai e mãe, mas uma menina perfeita você não vai encontrar. Eu expliquei isso para ele, né? Por quê? Porque ele estava com uma exigência de querer uma menina perfeita, né? E existe, alguma das irmãs aqui, né, são perfeitas, né? Tem alguém perfeito aqui? Os irmãos? Não somos. Deus está trabalhando nas nossas vidas. A mesma questão é o batismo. O importante é ter essa convicção no coração: eu sou de Deus, eu quero um compromisso com Ele, e caminhando. E é importante o quê? A gente, como cristão, não pode ter pecado de estimação, né? Não pode ter o quê? Cristão brincando com o pecado. Quando Deus nos mostra algo que está errado na nossa vida, nós precisamos pedir perdão ao Senhor e abandonar. Certa vez levaram uma prostituta diante do Senhor Jesus Cristo e queriam apedrejar essa mulher até a morte. E aí o Senhor Jesus falou o seguinte: quem não tiver pecado, que ataque a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais antigo ao mais moço, todos saíram. Porque todos tinham pecado. E aí Jesus, como uma criança ali, né, sempre demonstrando a simplicidade dele, a Bíblia conta que estava desenhando na areia, no chão. Ele chega para aquela mulher e diz o seguinte: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Então vá e não peques mais. Então aquela mulher ali, a partir daquele momento que Jesus falou para ela: vá e não peques mais, Jesus também falou para ela o seguinte: você estava pecando. Você estava pecando, mas agora vá e não peques mais. Pela lei no Antigo Testamento, essa mulher ali, ela deveria ser morta. Ela não somente recebeu oportunidade na vida espiritual dela, mas ela recebeu uma oportunidade também na vida física dela. Ela teve continuidade da vida dela. E ela teve uma oportunidade não somente de continuar vivendo, mas e principalmente de viver espiritualmente. E essa é a oportunidade que Deus dá para todos nós, de termos uma vida espiritual com o Senhor. Mas nós precisamos aqui abandonar o pecado. Quando o Espírito Santo diz o seguinte: Mário, João, Sérgio, Pedro, Bianca, qualquer um, quando Deus fala para você assim: isso que você está fazendo é errado, a gente precisa se quebrantar, chorar e abandonar, né? E quando a gente abandona, Deus nos abençoa e a gente vai caminhando dia a dia. É muito essa palavra, e a Marilda me auxiliou aqui, né, dizendo que batismo é imersão. E o que simboliza isso, né? Quando coloca o corpo totalmente debaixo da água. Simboliza, quando você está debaixo da água, como se fosse o teu sepultamento. Quando você toma uma decisão com Deus, aquela pessoa que não tinha uma aliança com Deus, que não tinha um compromisso com o Senhor, no batismo nas águas, quando o seu corpo fica totalmente coberto pela água, aquela pessoa está morrendo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus faz ali nascer uma nova pessoa. Quando a pessoa se levanta das águas do batismo, a pessoa está o quê? Nascendo em novidade de vida. É uma nova pessoa. Aquela velha foi para trás, né? Ah, mas você era um mentiroso, você roubava, você fazia isso, você fazia aquilo. Deus me transformou. Ah, mas e aquelas coisas? As coisas que a gente fez, irmãos, não tem como esquecer. Às vezes, né, a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas não acontece no batismo nas águas: eu vou esquecer todo o meu passado. É interessante que a Bíblia, em diversos versículos, ela repete o seguinte: lembre-se do Egito, da terra da servidão, da onde eu te tirei. Os pecados que a gente cometeu no passado, Deus deixa na nossa memória para a gente se lembrar e valorizar a vida espiritual. Você só está aqui hoje na casa do Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos de Deus, porque você se lembra de onde Deus te tirou, de quem você era e do que você fazia. E Deus deixa você lembrar, eu te amei, meu filho.
Eu te amei, minha filha, eu fiz um milagre na tua vida e hoje você é uma nova pessoa. E nós precisamos o quê? Valorizar essa vida maravilhosa com o Senhor. Amém? Precisamos valorizar isso. Então, por isso que precisa ali, né? Imergir na água e nascer uma nova pessoa. Requisitos para o batismo. Um dos requisitos do batismo é o arrependimento. Eu vou pedir para você abrir aí a palavra de Deus em Atos 2:38. Atos 2:38. Pedir para os conselheiros aí auxiliar os irmãos, por favor. Atos 2:38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui ele está falando sobre o arrependimento. E por isso que nós não batizamos crianças. Porque crianças, né, não manifestaram, né, o arrependimento pelos seus pecados. Normalmente, ali a partir às vezes, dos 13 anos, dos 14, 15 anos, às vezes é feito um gabinete com o pastor, ou na nossa igreja com o líder do ensino, que é o diácono Klaus, conversa. Porque vocês sabem que há crianças que às vezes já têm 13 anos e têm uma maturidade de 20, né? E há às vezes jovens com 20 anos que têm maturidade de 10, né? Então a maturidade, o entendimento varia em função da idade. Então, normalmente, ali a partir dos 13 anos, 14 anos, né, que a nossa igreja normalmente faz o batismo nas águas da pessoa, desde que haja que essa confissão, né, de arrependimento. A pessoa reconhece que se arrependeu. E o que é um arrependimento? É uma tristeza, segundo Deus, que produz vida. O arrependimento é quando você sente uma tristeza e fala assim: eu errei, eu preciso mudar, eu preciso seguir um novo caminho. A Bíblia ensina, gente, que nós devemos agradecer a Deus pelo dom do arrependimento. Porque há pessoas que fazem loucuras e não se arrependem. Com certeza você conhece pessoas que estão fazendo loucuras, mas não estão se arrependendo. Quando você se arrepende, agradeça a Deus. Por quê? Porque isso é uma tristeza que Deus está plantando no teu coração para você o quê? Abandonar as coisas erradas. Então, esse é o arrependimento. Para você passar pelo batismo nas águas, é necessário que haja arrependimento. Essa tristeza pelas coisas erradas, esse início com uma nova vida. A Bíblia conta em Atos uma história que tinha um homem eunuco e o discípulo Felipe. E certa vez o eunuco estava lendo a palavra de Deus e ele passou perto de um rio e ele chegou para o discípulo Felipe e disse o seguinte: ali tem água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, esse homem, ele manifestou, ele lendo a palavra de Deus, ele manifestou o desejo, falando o seguinte: eu quero passar pelo batismo nas águas, eu quero ter essa vida com Deus. E ali Felipe, conversando com ele, viu que não havia nenhum impedimento e ele batizou nas águas, ele começou uma vida com Deus. Então, é importante no batismo haver esse desejo dentro do teu coração. No mesmo texto aí de Atos 2, agora no versículo 41, verso 41 diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, você não pode passar pelo batismo nas águas porque a tua esposa está falando para você se batizar. Você não pode passar pelo batismo nas águas porque o seu marido está dizendo para você se batizar. Você não pode passar pelo batismo nas águas porque o seu pai está dizendo que você tem que se batizar. Você precisa passar pelo batismo nas águas porque você entende que o batismo nas águas faz parte do seu processo com Deus, da sua caminhada com o Senhor, que é importante para você. E aí alguns comentam assim: mas Luiz Cláudio, aquele bandido lá na cruz, né, aquele malfeitor que estava lá na cruz do lado de Jesus, Jesus disse que estaria com ele no paraíso e ele não passou pelo batismo nas águas. Aquele rapaz ali foi uma exceção. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele confessou que o Senhor Jesus Cristo era Deus, mas ele não teve tempo, ele não teve oportunidade. Todos nós que temos a oportunidade, não é? O Rafael, que estava aqui ministrando o louvor junto com a sua esposa,
eles tiveram a oportunidade e já passaram pelo batismo nas águas. Não foi assim? Então, tem a oportunidade, tem o entendimento, deve se batizar. Agora, o ladrão na cruz não pode ser nosso argumento. Por quê? Porque ele estava preso na cruz e já estava morrendo. Naquela conversa com o Senhor Jesus ali, ele já estava em um processo de morte. A morte dele ali já estava decretada. Existe um trabalho de evangelismo, às vezes, em hospitais, em que há pessoas que tomam decisão com o Senhor, mas não tiveram tempo de se batizar. Essas pessoas são exceções, correto? Você que tem a oportunidade deve tomar essa atitude. Então, além do desejo, é importante o quê? Crer que Jesus, né, é o Senhor. Abre aí em Atos dos Apóstolos, está em Atos 2, vai lá em Atos 4, Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Se você quiser anotar na sua apostila aí, esse versículo não está aí não. Atos 4, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, gente, a Bíblia está aqui afirmando para nós que não há nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Não é Alá, não é Allan Kardec, nenhum outro nome importa que nós sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo. Então é importante que você creia no Senhor Jesus Cristo. Quando você tem essa fé no Senhor Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, qual é o próximo passo? Você falar: eu quero passar pelo batismo nas águas. A nossa igreja tem um curso de 3 meses, não é? Que é um discipulado ali com o diácono Klaus, com a equipe dele, e que faz esse trabalho de caminhar, orientando, dando uma explicação muito melhor ainda do que esse assunto para você. E aí, após 3 meses, você passa pelo batismo nas águas aqui na igreja, iniciando essa fase, essa nova vida com Deus. E é também um processo aqui na igreja que a pessoa se torna o quê? Membro dessa congregação, correto? Você ganha a carteirinha de membro logo após, você está membro, você faz parte dessa comunidade cristã. Fazer parte dessa comunidade cristã aqui não é somente frequentar essa igreja, mas é você tomou uma decisão com Deus, você tem uma aliança com Ele, você entende que você tem dons espirituais, que Deus quer te usar de maneira poderosa também. Para quê? Quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, precisa haver também um processo natural dentro de você de querer anunciar esse Jesus para outras pessoas. Às vezes você é o primeiro na sua família, você é o primeiro a se converter. A Sádia estava falando aqui, né, que ela conheceu o Senhor Jesus primeiro e evangelizou o marido. Então, nós precisamos, após o conhecimento de Jesus, anunciar para a nossa família, anunciar para os amigos de trabalho, anunciar para os nossos vizinhos. Nós precisamos anunciar. Não é sufocar, né, gente? É anunciar. Né? As pessoas falam: ó, Jesus, Jesus, Jesus. Não, gente. Quando a gente vive com Jesus, a gente solta um perfume de Cristo. E aí você, com amor, você anuncia o Evangelho para as pessoas que convivem com você. Quanto mais uma pessoa convive com você, menos você precisa falar. Porque quando você tem Deus na sua vida, as pessoas que convivem com você veem isso. Veem Deus na sua vida. Já estou agora caminhando aqui para o final. Vocês estão entendendo? Está sendo claro? É importante sentir prazer nesse mandamento. Eu não posso passar pelo batismo assim: eu tenho que fazer isso, é uma obrigação, o pastor está falando que eu tenho que fazer. Não, é importante fazer com alegria. Vocês, né, já viram alguém casar triste? A pessoa está casando triste, está com o vestido de noiva triste. Eu me lembro que a minha esposa, né, fez a maquiagem, estava toda arrumada, e ela entrou na igreja chorando, né, de alegria, né, pelo momento que estava acontecendo ali, o nosso casamento. E a maquiagem dela, né, começou a desfazer, mas estava aqui chorando de alegria, porque casamento é um momento de alegria. O batismo também, eu no meu casamento também, gente, foi eu que abri a igreja, entendeu? Estava tão animado, tão feliz que eu, porque abri a igreja, vou abrir essa igreja logo para acontecer esse casamento. Então, gente, casamento é alegria, e batismo nas águas também tem que ser alegria. Não pode ser um pesar. Minha esposa está falando que eu tenho que me batizar. O pastor está cobrando. Eu fui na igreja e tem um estudo de batismo. Não. Batismo precisa ser prazer. Batismo precisa ser alegria. Uma satisfação.
E logo após o batismo, o que acontece? Nós passamos também a tomar e participar da ceia do Senhor na igreja, não é? E Jesus ceiou ali com os discípulos, e ele falou assim: fazei todas as vezes em memória de mim. Ele fez ali, né, o vinho simbolizando o sangue do Senhor Jesus, e o pão representando a carne, o corpo do Senhor Jesus, falando assim: olha, faz isso em memória de mim. Lembrando que o sangue é o sangue da nova aliança, né? Que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Não é porque eu entrei para a igreja e passei a ser bonzinho que Deus me perdoou, não. É porque um cordeiro sem defeito derramou o sangue dele para perdão de todos os nossos pecados. Quando falar assim, aceita Jesus, essa expressão na verdade significa aceita o sacrifício de Jesus. Acreditar que aquela morte na cruz foi pela minha vida e pela sua vida. Quando você entende isso, quando você aceita isso, o milagre já está acontecendo na tua vida. É uma mentira, gente. Às vezes assim, eu vou numa igreja porque vai ter um testemunho. E às vezes nós só valorizamos o testemunho de um ex-traficante, de uma pessoa que aprontava. Irmãos, todos nós, Deus faz um milagre. Colossenses 1,13 diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Em todos nós, você é um milagre. Essa pessoa que está do seu lado é um milagre. Essa pessoa que está atrás de você é um milagre. Essa pessoa que está na sua frente é um milagre. Todos nós somos um milagre. E esse sangue na cruz foi derramado ao perdão dos meus pecados e também dos seus pecados. Amém? Pedir para todo mundo ficar de pé para nós fazermos uma oração. Feche teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse estudo, Senhor, sobre o batismo nas águas. Que o Senhor esteja iluminando, Deus, a mente de cada irmão que está aqui, ou das pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai querido, desta mensagem, ó Pai. Toca no coração dessas pessoas, ó Pai, sobre a importância do batismo nas águas. Importância, Deus, de tomar essa decisão com o Senhor. Derrama, Deus, o Teu quebrantamento, Deus, sobre cada coração, e que todos nós, Deus, possamos desfrutar desse milagre, dessa bênção em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.